Oi, nós estamos no terceiro ano do ensino médio e o nosso grupo irá apresentar sobre a Guerra Fria. Eu sou a Júlia Munhoz, número 13. Eu sou a Vitória, número 24. Eu sou a Júlia Suzuki, número 12. Sou Vinícius Gomes, número 25. Sou a Bianca Fontagni, número 3. Eu vou começar a falar um pouco sobre a origem da Guerra Fria. A Guerra Fria foi iniciada logo após a Segunda Guerra Mundial, o conflito que aconteceu entre 1939 e 1945. Ao final desse conflito, Estados Unidos e União Soviética saíram como as duas grandes potências mundiais, e essa situação contribuiu para o surgimento de um cenário de polarização. Considera-se que a Guerra Fria iniciou-se por meio de um discurso realizado por Harry Truman, no Congresso americano em 1947. Nesse discurso, o presidente americano solicitava verba para combater o avanço do comunismo na Europa e alegava que era o papel do governo americano combater o avanço da influência soviética. Agora eu vou passar a palavra para a Júlia. Então, vou falar sobre a Cortina de Ferro, onde essa expressão foi criada pelo político britânico Winston Churchill, e ele a usou pela primeira vez durante o discurso que pronunciou na cidade de Fulton, Missouri, em 1946. E com esse termo, o ex-ministro britânico alertava que o governo Stalin continuaria a influenciar os territórios que havia libertado durante a Segunda Guerra Mundial e os isolaria da Europa Ocidental. E a expressão cortina de ferro seria usada durante o período da Guerra Fria para caracterizar o mundo dividido em países capitalistas e socialistas. E agora sobre a doutrina Truman, que corresponde aos conjuntos de estratégicas, econômicas, diplomáticas e militares de alcance global. Eles foram realizados pelo governo dos Estados Unidos da América a partir de 1947, e o intuito era impedir a proliferação do comunismo e garantir o pleno funcionamento do capitalismo mundial, diante das manobras da política soviética. Agora é a vez da Munhoz. Bom, galera, então eu vou falar um pouquinho sobre o que seria e como os países capitalistas ficaram, para se erguer. Primeiro eu começo falando um pouquinho sobre o plano de Marshall, que deu início em 1947. Em julho, os Estados Unidos estavam quebrados economicamente após a guerra, então eles tiveram a brilhante ideia de colocar à disposição do governo da Europa uma quantia de dólares que passou de cerca de 3 bilhões de dólares. Isso foi denominado como o Plano Marshall, que seria como se fosse um empréstimo de dinheiro para os países europeus voltarem a se reerguer, os países capitalistas. E esse plano deu tanto certo que acabou reconstruindo o continente europeu. Só que o plano tinha que seguir algumas normas, sendo elas restabelecer as nações destruídas pela guerra, reorganizar a Europa capitalista, reconstruindo a parceria comercial com os Estados Unidos, e que isso causaria a recuperação dos Estados Unidos, porque estava quebrado depois da guerra economicamente. Isso tudo, além de selar a recuperação econômica, estabeleceu também a hegemonia dos Estados Unidos no continente. Aí agora a gente vai falar também um pouquinho sobre o OTAN, que basicamente seria uma organização do Atlântico do Norte. Ela foi criada em abril de 1949 e construiu uma apêndice de político-militar da doutrina Truman e foi reposta à ameaça militar soviética. Isso foi formado por 10 países capitalistas, tendo a participação também do Canadá, sob o comando dos Estados Unidos. Basicamente, tinha como princípio o OTAN uma proteção mútua entre esses participantes. Então, por exemplo, se você atacasse determinado país que estava dentro desse OTAN, automaticamente você declarou guerra com esses países que estavam em aliança. Assim, o OTAN respondeu uma ameaça, porque isso acabou acontecendo por conta da expansão soviética e por conta da defesa coletiva democrática, a colaboração política e econômica. Isso tudo se transformou em uma aliança poderosa militar no Ocidente, sob o controle de Washington. E, bom, o Plano Marshall e o OTAN ele acaba se encerrando no fim dos anos de 1940, na primeira etapa da Guerra Fria. Lembrando que o cenário pós-guerra foi destruído politicamente todo mundo, a economia ficou muito quebrada desses países que participaram da guerra, e ela também dependia do auxílio externo. Então, os Estados Unidos se aproveitou muito disso, dos outros países, para crescer economicamente. E aí eles acabaram expandindo seus domínios para ir além das fronteiras da América. E, bom, atualmente vários países gostaram, principalmente o bloco soviético, gostou tanto da organização do OTAN que acabou justamente adquirindo hoje em dia, até mesmo depois que teve a queda do Muro de Berlim, e acabou incorporando o sistema do OTAN. Bom, agora eu dou a fala ao Vinícius. Bom, agora falando do processo de sovietização,
ele abrange toda a influência do Império Soviético no leste europeu após o término da Segunda Guerra. Como a Munhoz disse, esses países estavam devastados e não somente os Estados Unidos e o capitalismo tiveram proveito disso. Como já foi dito, por exemplo, foi criada a Cortina de Ferro, que sem disponibilidade econômica dos países ocidentais e os investimentos produtivos, a União Soviética acabou tomando posse basicamente da economia e da política da Alemanha Oriental, da Polônia, da Tchecoslováquia e da Bulgária, por exemplo. No entanto, o projeto socialista desses países não atendeu às expectativas dessas populações. Então, foi somente classificado como uma organização fundamentada em interesses soviéticos, assim caracterizando sovietização desses países, assim como a cultura deles também foi alterada. Tal comprometimento também ficou marcado também com o Pacto Militar do Pacto de Varsóvia, lá em 1955, que serviu para padronizar a política externa desses países em relação tanto ao capitalismo quanto a seus aliados. Agora passando a palavra para a Bianca. Então, eu vou falar sobre os campos opostos à doutrina deles, a doutrina dos campos opostos. Foi um documento de 2 campos, um de paz, que era denominado comunista, e um imperialista, que era comandado pelos Estados Unidos. Com a popularização desse documento, o controle político e ideológico ele ficou ainda mais rígido. Então, todos aqueles que eram contra isso, eles eram chamados de agente do imperialismo. E com todo esse regime, só o Marechal Tito, ele teve a coragem, entre aspas, de desafiar Stalin. Então, com isso, foi criado o socialismo do Marechal Tito, que foi uma resistência contra a ocupação da Alemanha nazista. A Iugoslávia, ela ficou defasada economicamente e financeiramente. Então, o Tito cortou os laços de vez com Moscou, e ficando somente a autogestão, que foi uma marca do socialismo que representou a instauração da gestão democrática na economia. Stalin ele só não atacou o Marechal Tito porque já tinha ganhado uma alta popularidade. Então, para não se manchar com a população, que era o maior forte dele, de levar o seu propósito, ele acabou deixando o Tito fazer o que ele quisesse e foi levando até que o Tito ele deixou a questão da autogestão e Stalin ficou prestando atenção nos passos dele e vendo qual que seria a melhor forma dele acabar. Então, isso ficou como se fosse um alerta para a União Soviética. Com o passar do tempo e a morte de Stalin, a natural flexibilização do sistema de controle e manifestações passaram a ocorrer em várias capitais do bloco. E a Alemanha Federal foi oficialmente admitida como membro da OTAN. E dia 14 de 5 de 1955 foi assinado o Pacto da Varsóvia, que foi assinado pela União Soviética, pela Albânia, pela Bulgária, Tchecoslováquia, Alemanha Oriental, Hungria, Polônia e Romênia. E foi uma aliança militar multilateral. E após a morte de Tito, a Iugoslávia se separou em vários países. E eu passo a palavra agora para a Vitória. Agora eu vou voltar a falar sobre o pós-guerra. A partir da década de 1970, a economia da União Soviética começou a entrar em crise. E a crise foi o resultado da falta de ações do governo soviético para diminuir a economia do país. E já demonstrava estar em atraso tecnológico e econômico em relação às grandes potências mundiais, e os indicadores sociais do país começaram a cair. A disparada do valor do petróleo criou um clima de falsa prosperidade, que impediu que as reformas da economia soviética acontecessem. O envolvimento do país na Guerra do Afeganistão e o acidente nuclear que aconteceu em Chernobyl em 1986 contribuíram para o fim da União Soviética, pois impuseram os pesados gastos a um país que a economia já estava fragilizada, como a gente já viu. O último presidente soviético, o Mikhail Gorbachev,
começou a realizar reformas de abertura no país para o Ocidente, sobretudo na economia, e essas levaram ao desmantelamento da União Soviética. Quando Gorbachev renunciou em 25 de dezembro de 1991, a União Soviética foi dissolvida e isso finalmente marcou o fim da Guerra Fria. Muito obrigada por terem assistido.